Safras de Histórias no Ar, e hoje nós vamos falar sobre planejamento da atividade cafeeira. Com dois especialistas, engenheiros agrônomos, técnicos do Educampo. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa. Rafael Rodrigues, Fernando Couto. E eu vou perguntar já para vocês o que é o planejamento da atividade cafeeira. Ana, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, de estar aqui, de falar de uma coisa muito importante para a atividade, não só para a cafeicultura, mas acredito que toda atividade econômica é o planejamento. E o planejamento é uma ação que você realiza no presente de uma coisa que vai acontecer no futuro, mas você deve levar em consideração o que acontece no passado. Então, muitas vezes o produtor tem dificuldade de justamente visualizar o que ele vai fazer. O que vai acontecer daqui a um dia, uma semana ou um mês, ou o que vai acontecer na minha safra inteira, né? É extremamente importante para que eu tenha o quê? Cenários e eu consigo ultrapassar riscos e aproveitar oportunidades. Então, o planejamento é importante dessa forma, porque eu vou ver o que vai acontecer, mas levando em consideração o meu passado, e nisso aí eu vou estar apto a executar a minha atividade de uma maneira que ela seja efetiva e que traga resultados. Como você colocou, Rafael, o planejamento estratégico ele é importante em quaisquer segmentos, especialmente na cafeicultura, um segmento que é perene, né, e que ao longo de praticamente um ano inteiro se trabalha com café. E eu pergunto para vocês, qual a importância desse planejamento estratégico na produção de café? Primeiramente, olá Ana, Rafael, a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Rafael já abordou muito bem a importância do planejamento na atividade cafeeira. Primeiramente, vale ressaltar que o cafeicultor ele enfrenta uma série de riscos na atividade de café. A atividade de café ela é desenvolvida a céu aberto, enfrentando uma série de intempéries, seja climáticas, externas ao controle do produtor, questão de políticas de crédito rural, de taxa de câmbio, de juros e outros riscos que estão dentro da propriedade. Exemplo de influência de pragas, de doenças, de plantas daninhas, a questão de aspectos nutricionais da planta, a interação da variedade, da cultivar com o ambiente que ela está inserido. Então, tudo isso aí coloca em risco o resultado final da atividade. O produtor, conhecendo esses riscos, ele consegue se antecipar e ajustar as suas práticas de manejo em diferentes cenários, de forma a minimizar esses riscos e maximizar o seu resultado. Ele não espera um problema acontecer para ele tomar a decisão. Ele já faz um planejamento prévio, prevendo todos os cenários que pode acontecer durante o período, durante o ano, normalmente. Hoje a gente faz planejamento a curto, médio e longo prazos. Então pode ser um período maior, mas normalmente no período de um ano, o que pode acontecer e quais as práticas que o produtor adota em cada caso, visando reduzir esse risco e maximizar o resultado. Até porque, através do planejamento que o produtor elabora quais são os seus objetivos a serem alcançados no decorrer daquele ano, quais que são as metas para atingir esses objetivos. As metas são dados mensuráveis, que a gente pode avaliar se está caminhando no sentido de atingir aquele objetivo. Por exemplo, meu objetivo no decorrer do ano é aumentar a produtividade, reduzir o custo de produção. O meu objetivo é produzir café de qualidade. E quais são as metas? A minha meta é produzir 44 sacas de café por hectare. A meta é ter um custo unitário de R$800 por saca. A meta é produzir 50% de café especial com pontuação 83 acima. Então, no decorrer do tempo, mês a mês, nós que somos consultores, que fazemos a visita na fazenda, a gente consegue mensurar e avaliar se o resultado está caminhando no sentido de atingir as metas e alcançar os objetivos, ou se a gente tem que fazer ajustes. Então, você nota a importância do planejamento no sentido de reduzir o risco do produtor ter uma atividade melhor planejada, melhor controlada e mais segura para os seus resultados.
Uma dúvida, existe uma fase ideal para esse planejamento? Uma outra dúvida, se vocês planejam determinadas metas e os fatores climáticos, fatores que nós não temos condições de controlar, vocês podem mudar esse planejamento, essas metas ao longo do percurso? O planejamento, ele tem que começar desde quando eu vou iniciar a atividade. Por quê? Hoje, na cafeicultura, existe um alto risco de entrada, um custo muito elevado para a entrada e também um custo muito elevado para a saída da atividade. Então, você tem um capital empatado muito elevado. Você vai formar uma lavoura cafeeira hoje, dados do Educampo, né, Fernando? Isso. Nós temos aí, nos 2 primeiros anos de formação, R$35 mil. Se você levar em consideração o ano de produção, mais investimento em irrigação, que hoje é essencial, esses custos certamente vão ultrapassar os R$50 ou R$60 mil. Então, é um custo inicial elevado. Então, eu que vou entrar na atividade, eu tenho que planejá-la. Eu tenho que saber que eu vou ter um investimento inicial elevado e uma receita que ela é gradativa. Então, se eu fazendo tudo certo, às vezes, quando as condições climáticas não são favoráveis, minha primeira safra é comprometida. Consequentemente, vai comprometer também meu fluxo de caixa. Então, o planejamento sempre tem que ser executado no início da atividade, quando você vai implantar, e naquele produtor que já é um cafeicultor consolidado, ele tem que fazer todo ano. E caso aconteça algum imprevisto, ele tem que ter uma segunda opção, ele tem que desenhar um segundo cenário. Pode ser que tenha um veranico em janeiro. O veranico em janeiro, eu tenho irrigação, né? Se eu não tiver, é um risco muito grande. Mas se eu tiver irrigação, eu vou ter que irrigar mais cedo. Então, com o veranico, eu vou ter uma incidência, às vezes, de bicho mineiro, ácaro vermelho mais elevado. Então, tem que estar preparado para fazer o combate, né, dessa praga. E, em diversas situações, eu tenho que ter uma segunda opção. Eu tenho que visualizar isso. Então, na cafeicultura, a gente sempre tem que estar o quê? Pensando na frente, o que vai acontecer. Teve uma florada antecipada, então vou começar minha colheita mais cedo. E a partir daí, eu tenho que o quê? Revisar minhas máquinas de colheita, revisar meu pós-colheita, para o quê? Eu vou colher mais cedo, então eu tenho que fazer isso antecipadamente. Até porque, no período de colheita, todos os outros cafeicultores vão estar fazendo manutenções também. E às vezes eu posso ter o quê? Falta de mão de obra especializada para poder fazer essa atividade. Assim como outras atividades que envolvem aí todo o manejo da lavoura. Então sempre tem que pensar em cenários, né? Cenários não só a nível de lavoura, mas cenários econômicos também. As ameaças, quais são? Além da seca, questões econômicas, políticas, ou até oportunidades, né? O café tá em crescente altas, né? Pela demanda aquecida e também por quebra de safra em países produtores. O café também está acontecendo isso. Então tem que prever. Eu não posso ter perda de produtividade ou pensar, às vezes, em fazer uma poda drástica ou renovar uma lavoura em situações onde o preço está favorável, né? Eu tenho que rever tudo isso. Às vezes eu vou arrancar uma lavoura, né, Fernando? Estou planejando arrancar uma lavoura, sim, mas ela tem um potencial de dar aí uns 25, 30 sacos que, dependendo do meu custo, pode me remunerar. E a partir daí, o que? Eu estou aproveitando a situação para melhorar o caixa da fazenda e, às vezes, essa remuneração eu vou servir para poder renovar a lavoura futuramente. Então, sempre tenho que pensar no segundo ou terceiro cenários para que o quê? Aquilo não me impacta de uma vez. Eu consiga, assim, reverter aquela situação negativa e conseguir aí executar a minha safra, que ela ocorra dentro do que foi planejado. O planejamento estratégico de uma atividade cafeeira, ele envolve o técnico, o operacional e o econômico, né? E eu pergunto para vocês, o que seria o planejamento técnico, o que é um planejamento operacional e o que é um planejamento econômico? Perfeito, Ana. O planejamento técnico, praticamente, a gente planeja todas as práticas de manejo que vão ser realizadas no próximo ano ou no próximo período. Primeiramente, vale destacar, conforme Rafael já falou, que para realizar um planejamento a gente precisa de dados para gerar informações para a tomada de decisão futura. Esses dados eles são levantados através de um diagnóstico. Então, praticamente, o diagnóstico é a primeira etapa de um planejamento. É ali que a gente identifica pontos fortes da propriedade que devem ser mantidos e pontos a melhorar que a gente vai priorizar dentro do planejamento do próximo ano agrícola. Pode ser um diagnóstico, numa visita que a gente faz especificamente para diagnóstico, ou até mesmo aqueles dados da safra anterior
aquele histórico, né, que é banco de dados, que a gente analisa os indicadores de resultado técnico, de resultado econômico, e ali a gente identifica, então, gargalos a serem melhorados no próximo ano. A partir daí, a gente elabora, então, um planejamento técnico. Dentro desse planejamento, a gente prevê todas as práticas de manejo, todos os insumos que vão ser necessários para ser aplicados e quais as épocas que a gente vai realizar. Então, a gente faz planejamento de adubação de solo, adubação foliar, de controle de manejo, né, de pragas, doenças, plantas daninhas, o planejamento de condução da lavoura, de poda, de desbrota, de renovação, colheita, pós-colheita. Então, você nota que é um planejamento de todas as práticas de manejo e condução da lavoura e os insumos que vão ser utilizados no decorrer do tempo. Mas não adianta ter um planejamento técnico muito bem feito se ele não for executável, né? Se a gente não conseguir colocar em prática. Então, é por isso que a gente tem que aliar o planejamento técnico com o operacional. O operacional são os recursos necessários para viabilizar a condução daquele manejo, daquelas práticas planejadas. Aí entra quantidade de pessoas, né, mão de obra que precisam para a execução das atividades. Aí eu analiso se a mão de obra da propriedade é suficiente, se está qualificada, quais os treinamentos que eu tenho que realizar com esse pessoal, o que eu posso fazer para reter pessoas qualificadas dentro da propriedade. Além disso, quais que são as benfeitorias necessárias para a condução. Minha estrutura de pós-colheita ela é condizente, compatível, né, com o resultado da colheita que eu quero atingir lá na frente. O maquinário, quais são os maquinários, os implementos necessários para a condução das atividades. Se está condizente com o tamanho das lavouras, o tamanho dos talhões, né? Com dados do Educampo mesmo, a gente tem que um conjunto de trator com um conjunto de implementos, um funcionário qualificado, ele conduz aí uma gleba de 30 a 50 hectares, né, Rafael? Então, a gente tem que ter uma estrutura compatível para operacionalizar aquele planejamento técnico. E aí, vou até passar a bola para o Rafael, que é especialista no assunto, a gente entra no recurso financeiro que é necessário para viabilizar isso, né, Rafael? Então, nós elaboramos o planejamento técnico e operacional, mas temos que ter um plano de contas e um sistema de custo. Porque eu levantei todos os insumos que eu vou utilizar na lavoura, eu tenho minha mão de obra, né, fixa e os que eu vou contratar, né, para o período de safra ou para atividades eventuais da lavoura, né, de condução. E eu tenho o operacional, as manutenções de máquinas. Eu pego todo esse conjunto e tenho um sistema de custo, né, dos insumos, operacional, máquinas e as despesas administrativas gerais. Então aí eu já consigo configurar qual que é o custo de produção planejado para aquela safra. E nisso eu tenho que trabalhar em cima desse custo. Então, mês a mês, ao executar o planejamento técnico operacional, eu vou acompanhando pelo econômico também. Então, dentro do meu período, está condizente aquele planejamento? Olha, eu precisei comprar um produto a mais, comprar um trator a mais, então fugi um pouco. Mas é tudo justificável. Não pode que o planejamento técnico e operacional, ele fuja do que está sendo realmente pago. E a partir daí, com isso, eu tenho as necessidades e receitas que eu vou ter que ter para poder cobrir esse custo, né? Então, eu montando o planejamento econômico junto com o operacional e também o técnico, eu faço o acompanhamento e eu vejo dentro da minha safra se está fora ou não, fazendo o planejado e o realizado. Fernando falou, o planejamento ele não pode ser engessado e também uma coisa muito difícil de ser alcançada. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser justo, ele tem que ser possível de ser mexido. E isso vai acontecer dificilmente, né, Fernando? Você consegue fazer um planejamento que 100%, né, dele você vai conseguir cobrir, porque durante a safra vão acontecer alguns imprevistos, né, durante os meses. Então, mas eu levando o plano de contas e o sistema de custo acompanhado, eu evito também que esse custo ele extrapole. E, consequentemente, né, o custo vai estar abaixo da minha receita e a atividade vai se tornar rentável. Hoje vocês atendem pequeno, médio e grande produtores, né? Existe uma receita, existe uma regra, ou cada caso é um caso para ser planejado, ser avaliado ao longo desse percurso? Aí você tem, por exemplo, perfil tecnológico.
E esse perfil tecnológico do produtor tem que ser levado em consideração, né? Então, você tem produtores com alto perfil tecnológico, onde você pode recomendar cultivares mais exigentes, são mais produtivas, são mais exigentes, que tem um operacional muito bom, tem máquinas, e aquele produtor, às vezes, que ele tem um sistema tecnológico um pouco mais simples, onde você também vai adequar seu planejamento para essa situação. Isso é extremamente importante você fazer esse diagnóstico que o Fernando comentou, mas também esse diagnóstico do perfil tecnológico do produtor. Sim. E a partir daí você consegue elaborar de acordo com esse perfil tecnológico o que é possível fazer, né? Então, um produtor maior, né, áreas maiores, escalas maiores, a tendência é que você tenha atividades muito intensas durante o ano. E por essas áreas muito grandes, isso não pode parar. O operacional, por exemplo, não pode parar. Porque ele parando, vou fazer uma situação de manejo, né, uma condução de manejo, se der qualquer problema, esse manejo vai ficar comprometido. Então é importante o quê? Eu datar quando vai iniciar a atividade e quando ela vai finalizar. E quais os recursos, né, insumos, os recursos humanos e também os recursos operacionais. E nisso tem que acontecer nesse intervalo ou extrapolar pouco. Porque, por exemplo, eu tenho uma pulverização marcada para combate específico de uma praga ou doença. Se isso atrasa, e se já ter inóculo ou infestação na lavoura, eu posso perder o controle. Eu perdendo o controle é prejuízo. A lavoura vai desenfolhar, o fruto vai cair, né, e, consequentemente, eu já estou levando prejuízo para aquela safra e para a safra futura. Porque se a lavoura desenfolha, ou eu perco o fruto precocemente, eu estou tendo prejuízo para essa safra e a próxima safra. Então, tem que fazer esse planejamento que inclua o período para ser realizado e que esse período seja concluído. A gente tem uma ferramenta muito importante que a gente usa bastante, né, do campo, que é o PDCA, né, que você vai planejar, você vai agir, você vai verificar, né, se está tudo dentro dos conformes, e se não estiver dentro dos conformes, você vai fazer a ação corretiva. E a partir daí o quê? Eu consigo corrigir uma determinada situação a prazo de não ocorrer um dano econômico na propriedade. Perfeito. Vocês têm uma dinâmica que é muito interessante, né? Do Educampo, exclusiva do Educampo, que é uma análise entre os grupos, um balanço que é feito no fechamento no fechamento de safra, onde vocês avaliam os casos dos grupos individualmente e coletivamente. Esse benchmarking, como é que ele contribui, na avaliação de vocês, para esse planejamento dos produtores que são atendidos pelo Educampo? Então, Ana, pela fala do Rafael, já dá para ver que cada produtor está inserido numa localidade com determinadas características e, consequentemente, o manejo é personalizado para cada produtor. E os resultados alcançados também são diferentes entre produtores, né? Então, cada consultor do Educampo atende um grupo de produtores, a gente faz esse benchmarking, que nada mais é que troca de experiência, comparação e troca de informações entre os produtores para isso, porque os resultados são diferentes e muitas práticas bem-sucedidas que são realizadas em determinados produtores, a gente pode entender e adequar e replicar em outros produtores. Não que exista uma receita que pode simplesmente ser aplicado, mas muitas vezes com ajustes pequenos a gente pode replicar isso em outras propriedades. Então o benchmark serve para isso, para a gente conhecer os produtores que estão sendo mais eficientes em produção, em produtividade, em custo de produção, em resultado final de lucro, né, de rentabilidade, e a gente conseguir comparar. Eu, enquanto produtor, eu estou com a produtividade acima ou abaixo da média? Não, minha produtividade está abaixo da média. O que o produtor que tem boa produtividade está fazendo de diferente que eu não estou fazendo? O produtor tem irrigação, que é determinante na produtividade dele, na minha propriedade está descartado, não tem os recursos necessários para irrigar. Beleza, então nesse ponto não encaixa, mas o produtor que tem uma produtividade maior é muito eficiente em adubação. O que eu posso fazer para aumentar minha eficiência em adubação, aumentar a produtividade? Da mesma forma, o custo de produção. Meu custo está acima da média do custo do meu grupo. O que os produtores que têm um custo mais eficiente estão fazendo diferente? Eles estão sendo eficientes em adubação de solo, que é o principal componente do custo de produção. Só aí, se eu aumentar a minha eficiência, eu consigo impactar o resultado final. Ou seja, de forma geral, preço médio de venda, quais as práticas que estão sendo adotadas para
agregar valor ao produto. Então, de forma geral, a gente consegue identificar experiências bem-sucedidas, trocar experiências entre os produtores, adequar e conseguir colocar dentro do planejamento da propriedade, de cada propriedade, itens que vão proporcionar uma melhoria contínua dentro de cada propriedade. E o benchmarking, né, do Educampo, ele não é só entre o grupo que o produtor participa, mas entre os grupos da Expocafé, né, que são 8 grupos, né, Fernando? Entre o Cerrado Mineiro, né, onde, no caso aqui, onde estamos localizados, a fazenda está localizada, né? Além disso, a gente tem o comparativo com o estado de Minas Gerais, com o Educampo estadual. Então, no Educampo hoje, nós temos mais de 500 empresas rurais, né, de café que participam do projeto. Então, é muita informação, é muito comparativo. E o sistema, né, de custo de produção, a apuração de custo de produção do Educampo, que é pura atividade, ou seja, você vai identificar na sua propriedade quais são os gargalos, quais as atividades que mais impactam no seu custo de produção e, consequentemente, ter a informação para tomar de decisão. E essa é a essência do projeto, é que você utilize, né, os dados, os resultados gerados para tomar de decisão. E nós temos também 98 indicadores econômicos. E tudo isso com o quê? Com o objetivo de melhoria contínua. Então, a apuração do custo de produção, ela é anual com esse objetivo. Às vezes a fazenda ela tem um custo equilibrado, não consegue, às vezes, não reduzir tanto o custo, mas manter esse custo equilibrado. Mas, consequentemente, o quê? Sempre vai ter alguma coisa para melhorar, né? Se eu tenho um gargalo da adubação de solo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de adubar? Não, claro que não. Mas aí vamos elaborar estratégias para que a gente consiga reduzir ou equilibrar esse custo. E da mesma forma, os indicadores vão mostrar se a minha fazenda é eficiente ou não, se a minha mão de obra é eficiente ou não. E o que eu estou utilizando, né, na minha propriedade, está trazendo retorno ou não. E a gente, além disso, a análise também é feita por unidade produtiva, que são os talhões. Então, eu vou identificar na minha propriedade quais talhões que dão dinheiro e quais talhões que estão roubando esse dinheiro. E a partir daí, eu vou tomar decisões em cima disso. Eu vou manter uma unidade produtiva que dá prejuízo? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. É uma poda, né, uma renovação. Um fator que impacta muito, que é o biológico. Às vezes, o que é cultivar que eu plantei na minha propriedade, ela não está adaptada, né, para aquela região onde minha propriedade está inserida. E aí nós temos trabalhos de instituições de pesquisa que estão fazendo essas validações, até é importante a gente mencionar isso, né, Fernando? Que estão fazendo essas validações de cultivar justamente o quê? Para ter informação a mais para o produtor, para que ele consiga ser cada vez mais eficiente. E tem algum caso que vocês lembram aqui agora, que gostariam de mencionar, sem citar nomes, de algum case de sucesso que conseguiu se destacar após um planejamento, que nunca tinha feito um planejamento correto, né? Porque eu acho que o produtor, o cafeicultor, ele sempre acha que conhece a fundo o seu negócio, até que realmente uma assessoria gerencial, técnica como a de vocês, fazem um raio-x, né? Até que façam um raio-x e se detecte que algumas informações passam despercebidas. Tô citando, assim, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas existe algum caso que vocês poderiam citar, assim, onde o planejamento fez o diferencial? Sim, aquele produtor que ele nunca fez o planejamento e às vezes não fazia a apuração de custo de produção, no primeiro momento, às vezes o custo dele não está consolidado, mas foi feito o planejamento, ele já visualiza o seu negócio. Ele começa a participar mais. E nisso aí, ele já vai programar para comprar insumos, ele já consegue fazer vendas, né, vendas futuras, bons negócios. Então, já no planejamento é o início. Às vezes, ele nem está com o custo totalmente fechado. Mas só dele fazer o planejamento, ele já consegue enxergar a sua atividade. E, consequentemente, já consegue tomar as decisões mais assertivas também. E aí, ele já começa a visualizar o futuro da propriedade. Você vê do produtor o que ele tá enxergando lá na frente. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer assim, dessa forma. Olha, deu resultado. Eu acho que a gente pode melhorar. Então, já no start do planejamento, né, você já consegue ter case de sucesso. Certo? Mas aí, acompanhamento constante. Tem que ser constante. Então, planejado com custo de produção. Como que está o custo de produção para aquele período determinado? Para que o quê? Para que eu não tenha surpresas futuras, né? Então, eu estabeleci um custo X, ele ficou a mais do que isso. Tenta identificar isso atrás, porque você consegue, às vezes, reverter aquela situação. Então, os cases, eles vão acontecendo, né, praticamente momentâneo, né? A partir do momento que você faz o planejamento, faz o acompanhamento de custo.
né? E no fechamento daquele custo vai ser consolidado ou não. Mas sempre lembrando que o quê? Melhoria contínua, sempre vai ter algo a ser ajustado. E a tomada de decisão tem que ser em relação aos números. Então é concreto. Aquele número é concreto e a partir daí eu trabalho em cima dele para ter um resultado melhor ou manter o meu resultado que eu tenho já de destaque acontecendo na fazenda. A gente nota que os casos são diferentes, Ana, mas assim, o que a gente mais encontra nesses produtores que a gente inicia o acompanhamento, que a gente faz os primeiros planejamentos, o que é mais impactante que eu encontro com mais frequência? Produtor que às vezes tem muito insumo armazenado na fazenda, muito defensivo agrícola, por exemplo. Ele está com um grande estoque de defensivo na casinha de defensivo e às vezes com problema na lavoura, passando do time da aplicação, do momento de controle. Então, dentro de um planejamento, a gente prevê como vai ser utilizado isso no decorrer do ano, já diminui esse produto ocioso dentro da fazenda. Adubação mal feita ou feita no momento errado também a gente encontra muito. E principalmente essa questão da operacionalização das atividades, realizar no momento certo. A gente sabe que todo ano aqui no Cerrado, bicho mineiro é uma praga importante, ferrugem naquelas cultivares sensíveis é uma doença muito importante e às vezes o produtor erra no momento correto de realizar o manejo. Então, quando ele realiza um planejamento e ele visualiza de uma forma mais clara as operações que vão ser feitas numa ordem cronológica, prevista, é lógico, o planejamento é uma previsão, não é uma precisão, a gente ajusta a qualquer momento, no mês a mês, a cada visita. Mas a partir do momento que isso fica mais claro para ele consegue fazer as atividades de forma eficiente, correta, no momento certo, é onde que mais impacta o resultado. Isso aí são cases que a gente encontra não é só na fazenda, né, Rafael, em várias fazendas, e que já impacta diretamente o resultado final da atividade dele. A gente se depara, né, Fernando, às vezes com muito desperdício nas propriedades, né? Eu dou um exemplo. Às vezes um teor do nutriente está na classe de fertilidade do solo adequado e aquele produtor, safra após safra, ele vem adicionando aquele nutriente, né, sem necessidade. E às vezes só de você olhar na área de solo e ver o que ele usou, você fala, isso não é necessário, né? Então, a partir daí você já começa o quê? Cortar esses desperdícios que é fácil de identificar. É fácil a certo ponto, né? Então, isso aí você já começa a ter resultado. Porque, então, o custo já está sendo impactado, já está sendo reduzido. Produtos que eram usados de forma errônea, períodos errados também, né? Porque a gente tem o quê? A dose correta no local correto. É extremamente importante. E no período correto. E às vezes isso aí era aplicado fora do período correto. Então, assim, então vamos trazer essa aplicação para cá, né, para determinado mês, justamente de acordo com o diagnóstico, né, da propriedade. Então, isso aí você já começa a ter resultado já de imediato na fazenda. Esse planejamento envolve cafeicultor, funcionários, colaboradores dos cafeicultores também, né? Como é que funciona? Envolve todos os atores da atividade. E isso aí vai causar, num certo momento, um desconforto, porque vai mudar o sistema, às vezes, de condução da lavoura. E aquele ditado, não, sempre fiz assim e deu certo. Às vezes dá, às vezes não. Então, no primeiro momento vai causar esse desconforto, mas o quê? O acompanhamento contínuo e mostrando os resultados vai fazer com que esse desconforto ele vai sendo desconstruído a cada mês, né? Então, mas todos têm que ser participados, porque o produtor, né, ele que vai tomar a decisão final é dele, né, da compra dos insumos, do que vai ser adotado na propriedade, mas, por exemplo, quando fazer, como fazer e quem vai fazer, né, e principalmente quem vai fazer, é totalmente dependente dos colaboradores da fazenda. E a partir daí, se eu não tiver os colaboradores que estão ali para fazer o melhor, querendo resultado e a propriedade crescer, e consequentemente eles vão crescer junto, aí eu vou ter o quê? Meu planejamento não vai rodar, porque aquilo que eu determinei para ser feito naquele período não vai acontecer, né? Então todos os atores envolvidos na atividade cafeeira, eles têm que estar inseridos no planejamento. São importantes. Né? Então, voltando novamente no diagnóstico, né? Eu identifiquei que meus colaboradores precisam de o quê? Capacitação. Então eu vou correr atrás de capacitação, né? Para que o quê? Desenvolva melhor. Isso aí vai ser bom para todos, né? Sim.
Então, todos têm que estar envolvidos. E a partir daí, ter uma forma de cobrança também, mas não uma cobrança punitiva, né? Mas uma cobrança educativa para poder fazer a coisa de uma forma melhor, né? Isso aí vai de propriedade para propriedade, né? Até às vezes chegar no ponto de uma remuneração melhor, né? Um sistema de gratificação, tudo envolvido. Mas, voltando, né? Todos têm que estar envolvidos, senão não vai acontecer. Da mesma forma, nossos consultores, temos que estar envolvidos na fazenda. A gente está ciente do que está acontecendo na propriedade. E a partir daí, para a gente conseguir identificar aquilo que no planejamento ele fugiu. E aí a gente também atuar nesse ponto para poder voltar ao caminho normal. Uma dúvida. O Cerrado Mineiro tem cafeicultores que são reconhecidos aqui no Brasil e fora também pelas práticas sustentáveis. É uma marca que tem sido bastante, como é que eu posso dizer, forte do cafeicultor da região do Cerrado Mineiro. Sim. Trazendo isso para a Expocacé, para os cooperados da Expocacé, nós temos cafeicultores, inclusive, pioneiros nas práticas sustentáveis. Né? As primeiras certificações de cafeicultura regenerativa são de cooperados da Expocacé. E eu pergunto para vocês, essas práticas sustentáveis trazem benefícios na hora de um planejamento? Vocês consideram que essas práticas trazem algum benefício para o cafeicultor que pratica? Com certeza, Ana. Primeiro, vale ressaltar que uma cafeicultura sustentável é uma cafeicultura socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável. Esse tripé sempre anda junto. Então, aqui eu quero abordar a sustentabilidade de uma forma mais ampla, pensando nas práticas sustentáveis como uma prática que leva em consideração os 3 aspectos, né? E quero ressaltar também que a produtividade, a busca por uma boa produtividade, ela não deve ser esquecida, porque, segundo a análise do próprio Educampo, a rentabilidade está fortemente atrelada à escala de produção, uma boa produtividade. Até porque a gente tem custos na atividade que são custos fixos e outros são variáveis. Os custos fixos, eles acontecem independente se você tem uma alta ou uma baixa produção. Então, quando você tem uma alta escala de produção, você tem uma boa produtividade, acaba diluindo esses custos fixos. O custo unitário fica mais baixo. E isso, de certa forma, acontece com os custos variáveis também. Ou seja, quando a produtividade é alta, o custo unitário para produzir uma saca de café, ele é diluído, o custo é mais baixo. Então, a gente tem que buscar práticas que promovam, que garantam uma boa produtividade. E essas práticas sustentáveis, então, à medida que eu adoto elas de forma correta dentro da propriedade e me garante uma produção satisfatória, um resultado econômico satisfatório, uma boa rentabilidade, a gente não pode deixar de falar que o produtor de café ele trabalha na atividade buscando renda. É a renda que mantém ele na atividade de forma viável, que mantém a família no campo, na cafeicultura e com uma boa qualidade de vida. A partir do momento que ele tem renda, ele consegue ampliar as práticas de conservação ambiental, ele consegue dar boas condições de trabalho, de vida, de ascensão social para os seus colaboradores, para as pessoas que estão na comunidade que a cafeicultura está inserida. Então, essas práticas sustentáveis, primeiramente, o produtor deve conduzir a lavoura sem contaminar o ambiente, sem deixar resíduo, né, sem exaurir os recursos naturais, respeitando, né, as questões sociais, a boa relação de trabalho, a ascensão social dos seus colaboradores e adotar práticas que também contribuam com um bom desenvolvimento da lavoura, né, uma boa produtividade e que vai gerar renda ao final para o produtor. Então, o planejamento de práticas que sejam sustentáveis, que sejam viáveis, contribui e muito, né, para o produtor alcançar bons resultados no ciclo produtivo e diminuir o risco da sua atividade. Quais são os maiores desafios na hora de se colocar em prática um planejamento? Aí o maior desafio é justamente o quê? Às vezes o produtor não conhece tão bem a sua propriedade, né? Aquela argumentação, eu produzo X sacas de café, mas a que custo? Não sei. Então aí já é um primeiro ponto.
Às vezes você não conhece tão a profundo como que é a sua atividade. E a partir daí, o que? Você não consegue organizar. Você sabe que você gasta X com insumos, Y, mas você não tem aquela organização das informações. Você não consegue transformar aquilo em um dado concreto que vai servir de parâmetro para o planejamento. Então, às vezes, o produtor ele esbarra nisso. Às vezes, conhecer um pouco mais a sua propriedade, né? Identificar, né, quais são os pontos fracos da propriedade, quais são os pontos fortes da propriedade. Esse é o primeiro passo. E a partir daí, o que? Às vezes, ter medo também de planejar. Como fazer, o que aquilo, né, vai ser feito, como vai ser feito. Às vezes, os primeiros planejamentos, né, vai ficar muito fora da realidade. Mas o que? Você tem que continuar, você tem que corrigir aquilo, né? Para que o quê? Que a partir da safra, esse planejamento vai ficando cada vez mais adequado. Então, o primeiro passo aí é você iniciar, começar a fazer o planejamento. Então, muitos produtores não fazem, né, o que vai gastar naquele ano. Né? Deixa para comprar os insumos quando aparecer o problema. Né? Às vezes você pode fazer isso, mas se você colocar, né, que naquele determinado período você vai utilizar aquele determinado recurso, fica mais fácil de você o quê? Comprá-lo. Você identifica mais facilmente. Então, o primeiro passo aí é você começar a fazer o planejamento. Às vezes vai ficar fora do real. Mas é o primeiro passo para se fazer e, consequentemente, você vai conseguir corrigir. Eu sempre brinco assim que para médico, para advogado, a gente não omite nada. Agora, para o técnico também do Educampo, a gente não deve omitir, né? Tem que contar tudo para ser um planejamento mais fidedigno possível. Porque não vai estar mentindo só para o técnico do Educampo, vai estar mentindo para ele mesmo. Isso. Né? Ou até omitindo, né? Até omitindo. Tem que ter lá tudo pronto. Então, no fechamento de curso, né? O curso está um curso baixo, né? Nada pode passar. Mas aí você vai ver o caixa da fazenda, a realidade não é essa. Né? Então, vai impossibilitar o quê? Novos investimentos. A propriedade ela vai ficando atrás, né? Das outras fazendas. Ele não vai conseguir evoluir e, consequentemente, se torna um risco para sair da atividade. E para quem é iniciante e quer fazer o seu planejamento assim, de forma profissional, junto aos técnicos do Educampo, qual seria o conselho que vocês dariam para eles? Ana, primeiramente a gente tem que reconhecer as limitações, né? O ser humano ele é limitado, a gente não consegue ter conhecimento em todas as áreas do conhecimento, né? A gente é muito bom numa área, mas tem outras partes a melhorar. Então, aquele produtor que está entrando na atividade, primeiro tem que saber que a atividade de café não existe milagre, não é a atividade mais linda do mundo, porque se fosse a atividade mais atrativa, estava todo mundo produzindo café. E são grandes os desafios. Sim. Então, o primeiro ponto, ele tem que reconhecer que a atividade é uma atividade difícil, cheia de desafios, de um trabalho árduo, mas que é uma atividade que compensa muito, é muito prazerosa, é apaixonante trabalhar com café. Reconhecendo as limitações que cada ser humano tem, ele tem que buscar ampliar o seu conhecimento, tem que buscar informação, ele tem que participar dos órgãos de representação de classe, estar inserido na associação, na cooperativa, ir para dentro da cooperativa, ver em que a cooperativa pode atender ele, participar dos eventos, estar atualizado a respeito das informações e, sempre que possível, reconhecendo suas limitações, buscar assessoria, né, de um consultor, que a gente fala que duas cabeças pensam melhor que uma, né, Rafael? Então, para poder, com base na experiência prévia do produtor, né, do cafeicultor iniciante, e o conhecimento do consultor, traçar o melhor planejamento possível, para facilitar, para deixar mais claro ao cafeicultor as atividades que vai ser realizada, até porque é uma atividade que ele vai entrar para ficar aí 15, 20, 30, mais de 30 anos. Ele tem que estar bem ciente, né, conhecer bem do negócio que ele está entrando e buscar boas produtividades, que é o que vai manter, né, uma boa rentabilidade, é o que vai manter ele na atividade. E quanto mais acertado é o planejamento, melhor. Quanto menor a diferença entre o resultado planejado e o resultado alcançado, mais eficiente foi o planejamento. Menor foi o risco que o produtor correu. Então, isso é o que a gente busca. Às vezes o produtor iniciante não tem uma experiência tão grande para ele fazer um planejamento no nível de acerto tolerável. Mas, aliando essa experiência com o consultor ou qualquer outra fonte de conhecimento que ele possa ter, ele vai afinando o planejamento
diminuindo o risco e maximizando o resultado do produtor. E fazer o acompanhamento de custos sempre, porque às vezes o ótimo produtivo pode ser um péssimo econômico, né? E se não medir, não tem como avaliar, né? Não tem como avaliar. Tem que ter dado, porque a todo momento a gente olha os dados para poder levantar informações e fazer um novo planejamento. Sem gestão, já perdeu a base para se realizar um planejamento e as demais práticas de gestão que faz parte do nosso dia a dia, né? E ter esses dados em mãos, eu acho que já é um bom início, né? Sim, um bom início. Já é um bom início. De fazer o planejamento econômico e o acompanhamento desse planejamento econômico com os resultados é essencial. O cafeicultor que quiser buscar esse auxílio junto ao Educampo Café Expocacer, como é que ele pode obter esse auxílio diretamente lá no Departamento de Sustentabilidade, com vocês? Exatamente. Nós estamos à disposição, faz parte do nosso trabalho. A gente, dia a dia, acumula experiência, né? Nesse sentido, a gente promove. A gente nada mais é que um veículo, né, de troca de experiência. A gente vê experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas também, né, Rafael? Todo dia. Então, todo dia é um aprendizado, né? Todo dia é um aprendizado. Então, a gente trabalha com isso, está à disposição, é só procurar mesmo o Departamento de Sustentabilidade da Expocacer, que vai ser um prazer poder contribuir com esses produtores aí. Isso. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Como sempre, mais um dia de aprendizado, né? Aqui, mais um dia que eu aprendo mais sobre café. Isso é muito bom. Eu espero vê-los novamente em outras oportunidades. E muito obrigada mais uma vez. A gente agradece, estamos sempre à disposição. Obrigado, Ana. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu.